E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Wilker Costa mais uma vez com vocês e na aula de hoje eu quero trazer para vocês a utilização de uma propriedade bastante conhecida no mundo do CSS, que é a propriedade de imagem, correto? Muitas pessoas hoje em dia chegam para mim e perguntam: Wilker, eu estou com dificuldade na utilização dessa propriedade. Aliás, nem tanto na sua utilização, porque ela me confunde bastante quando eu estou trabalhando com criação de layout, codificação de HTML e CSS. E eu sempre falo para essas pessoas: cara, eu já passei por isso, sei muito bem como é isso. Ou seja, a propriedade de imagem ela confunde as cabeças das pessoas, porque muitas vezes quando você está iniciando um layout novo, ou se você está começando a estudar agora o CSS e o HTML, você vai sentir dificuldade devido à grande semelhança das propriedades existentes no CSS. Muitas propriedades se parecem entre si, ou seja, eu posso utilizar a margem para um efeito em específico, mas existe uma outra propriedade que também faz o efeito parecido. E isso na cabeça do iniciante vai embolar, porque ele não vai saber ao certo qual propriedade utilizar e nem sabe também se a propriedade que ele está utilizando é a mais correta. Então é com base nessas dúvidas que eu vim hoje com essa aula aqui trazer para vocês o uso da propriedade de imagem da forma correta, certo? Sem dúvidas, vocês vão sair daqui sabendo realmente quando e como utilizar a propriedade de imagem. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês que eu já criei dois arquivos. Eu estou aqui no meu Dreamweaver, certo? Criei um arquivo chamado index.html e o arquivo estilo.css. O HTML e o CSS da minha página. Essa mesma página já está aberta no meu navegador Firefox. Vocês podem estar observando aqui, ó, utilizando a propriedade de imagem. Eu vou criar no meu HTML apenas duas divs, no qual eu vou identificar essas divs como sendo bloco 1 e bloco 2, só para mostrar para vocês a real utilização da margem de espaçamento entre esses blocos. Então vamos lá. O primeiro passo é criar a div 1 com id bloco 1 e criar uma outra div com id bloco 2. Aí você me pergunta: Wilker, por que bloco 1 e por que bloco 2? E por que ID? Porque esses IDs são os identificadores aos quais eu vou ter que utilizar lá no CSS. No CSS eu vou utilizar bloco 1, recebe tal efeito, bloco 2, recebe tal efeito. São os identificadores dos seletores que eu vou ter que utilizar lá no CSS. Beleza? Vamos lá. Criado o bloco 1 e o bloco 2, eu salvo no Ctrl S, vou na minha página, dou um F5 para atualizar, não tem nada de novo, porém já está criado. O que é que eu faço agora? Vou no estilo.css e faço a chamada do bloco 1 e bloco 2. Pronto. A partir de agora eu já posso colocar efeito tanto na div bloco 1 quanto na div bloco 2. Na div bloco 1 eu vou colocar uma largura de 150 pixels com uma altura também de 150 pixels. Certo? Vou dar um Ctrl S, F5, também não apareceu nada. Por quê? Porque eu não estou, aliás, eu estou aplicando o efeito, mas o efeito não está sendo visível ainda. Para ser visível, eu vou colocar uma borda, um pixel solid preta. Estou colocando uma borda nesse bloco 1. Dou Ctrl S para salvar, F5, já tem o meu bloco 1 aqui aparecendo, como vocês podem estar observando. Esse é o meu bloco 1. Vou colocar os mesmos efeitos para o bloco 2, mudando somente a cor da borda. Largura e altura de 150 pixels. Largura e altura de 150 pixels. E uma borda de 1 pixel sólida na cor vermelha. Ctrl S para salvar. F5 e eu já tenho meu segundo bloco com altura e largura de 150 pixels com uma borda vermelha nos 4 lados. Pronto. É aqui que eu vou utilizar a propriedade imagem. Muitas vezes, quando você está iniciando e está querendo criar um layout, você vai sentir necessidade de dar espaçamentos entre um cabeçalho, por exemplo, ou ao menu do topo. Você vai ter que dar um espaçamento. Muitas vezes você não vai saber qual propriedade utilizar, mas você pode utilizar a margem para isso, ao invés do padding. O padding ele serve justamente para dar um espaçamento entre as bordas do elemento. E o margem não, ele dá um espaçamento entre os elementos, entre os blocos. No nosso caso eu tenho 2 blocos. Então eu vou dar um espaçamento do topo para baixo do bloco 2. Como é que eu faço isso? Eu dou uma margem top de 20 pixels, Ctrl S para salvar, F5,
e eu dei um espaçamento do bloco 2 do topo para baixo de 20 pixels. Com isso eu já fiz um afastamento, dei uma margem do topo superior para baixo de apenas 20 pixels. Mas Will, que eu quero colocar esse bloco 2 aqui do lado do bloco 1. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui no meu bloco 1 e flutuo ele à esquerda. Float left. Ctrl S para salvar. F5. Meu bloco 2 está em cima do bloco 1. Para ficar visível, eu vou fazer o quê? Vou dar uma margem left, da esquerda para a direita, de 180 pixels. Ctrl S para salvar. F5. Como vocês podem ver, eu dei um espaçamento, uma margem de 180 pixels da esquerda para a direita do meu bloco 2. Como vocês podem observar, é bastante simples trabalhar com a propriedade de imagem. Basta apenas você saber exatamente qual a real necessidade de se utilizar essa propriedade e aplicá-la ao seu layout. Veja bem, o margem ele pode assumir o margem top, que é do topo para baixo, o margem left, da esquerda para a direita, o margem right, que é da direita para a esquerda, e o margem bottom, que é de baixo para cima, certo? De bottom, do rodapé para o topo. Ou você pode colocar em uma só propriedade, em uma só definição, o margem 180 pixels, que ele vai definir da seguinte forma. Ctrl S para salvar, F5. Vocês podem ver, ele deu uma margem de 180 pixels para todos os lados, tanto para cima, quanto para baixo, quanto para a esquerda, como para a direita, correto? Então eu volto à propriedade normal, dou Ctrl Z para voltar ao normal, Ctrl S, F5, ele está em cima, com margem left, 180 pixels da esquerda para a direita, Ctrl S, F5. Vocês podem observar, está aí o efeito de margem. O margem nada mais é do que uma propriedade do CSS que serve para ajustar os blocos de elementos do HTML. Então, quando você estiver codificando HTML e CSS, você deve lembrar, o padding é uma aula que o Will que ainda vai dar através de vídeo, mostrando também na prática como se utilizar, mas eu me lembro que ele me deu uma aula, ele me passou uma videoaula mostrando a utilização do Margin e que serve justamente para dar uma margem entre os blocos HTML, os elementos em HTML. Então quando você quer posicionar um cabeçalho, um banner, um menu no topo, um menu na esquerda, um menu na direita, você usa o Margin. Ao contrário do padding, que serve para dar espaçamento entre os elementos, entre as bordas do elemento, correto? Então, pessoal, eu peço para vocês que, se de alguma forma ficou alguma dúvida sobressalente nessa aula, peço que me envie um e-mail, deixe o seu comentário aqui no blog ou lá no YouTube. Então, você pode deixar lá a sua dúvida, o seu comentário, sendo ele positivo, uma crítica, sugestão, seja lá o que for. Eu vou estar lá para responder, vou estar lá presente para tirar a dúvida de vocês. O meu objetivo não só é passar o meu conteúdo, mas aprender também com a dúvida de vocês. Beleza? Então fica aqui o meu forte abraço e espero vocês em uma próxima aula.